Salve, salve galera, professor Zanin mais uma vez com vocês, hoje para falar um pouquinho sobre as notações das soluções. Professor, mas o que seria uma notação de uma solução? Bom, as notações são formas de expressar quantitativamente as relações que existem nas soluções. Mas professor, o que seria uma solução? Pois é, se você não assistiu, vá lá assistir aulinhas sobre as soluções, especialmente as suas classificações. Mas uma solução, de forma resumida, são misturas homogêneas em que o disperso, ou seja, a espécie que está disseminada, tem um tamanho menor do que um nanômetro. De forma geral, o disperso nas soluções recebe o nome de soluto e o dispersante, a espécie que dissemina a outra, é chamada de solvente. Nós determinamos o soluto aquilo que se encontra em menor quantidade de matéria, ou seja, menor número de mols, e o solvente é a espécie que tem maior quantidade de matéria, ou seja, maior número de mols. Então são três espécies das quais nós tratamos nesse estudo. A solução propriamente dita, que é o conjunto como um todo, o soluto, que é a espécie que está disseminada, e o solvente, que é a espécie que permitiu a disseminação. Por uma questão didática, para tentar entender melhor essas notações, ou seja, as quantidades que estão contidas aqui, nós vamos usar índices. Nós usaremos índice 1 para o soluto, quer dizer, tudo que tiver um índicezinho 1 quer dizer que está se referindo ao soluto, tipo M1, massa do soluto, ok? O índice 2 para o solvente, então a gente vai usar o índice 2 para o solvente, e quando nós nos referirmos à solução, nós não usaremos índice algum. Então, tipo, V igual a 100 ml. Quer dizer que é o volume da solução, porque não tem índice algum. Fechou? Combinado? Bora lá? Para a gente tentar entender sobre as principais notações, nós precisamos primeiro definir o conceito de concentração. O que a concentração é? É o termo que a gente usa para dizer dessa quantidade do soluto, né, da espécie que está disseminada, seja em massa, seja em volume, seja em número de mols, em relação à quantidade da solução. Eventualmente, isso aqui pode ser o solvente também, mas normalmente a maior parte das vezes nós estamos falando das concentrações. Então, a notação é uma forma de expressar a concentração, quer dizer, quanto tem, é uma informação numérica. Professor, pode dar um exemplo? Claro, vamos dar. Por exemplo, o soro fisiológico é uma solução 0,9%. O que significa isso? Esse 0,9 aqui é a notação. Ele está dizendo, ele está expressando as relações quantitativas que existem nessa solução. Isso significa que em cada 100 gramas dessa solução, ou seja, do soro fisiológico, 0,9 gramas é do NaCl. Portanto, 99,1 grama corresponde à água desta solução. Essa notação, por sinal, é bem importante, a gente chama ela de título e está na nossa sequência aqui, já logo em breve nós vamos reconhecer. Bora lá então estudar um pouquinho sobre essas notações? Então, o que a gente já sabe, né? As notações são formas de expressar quantitativamente as concentrações. O que é a concentração? É a informação sobre a quantidade do soluto que tem em relação à quantidade da solução. Quando essa concentração é bem grande, ou seja, tem bastante soluto em relação à solução, a gente diz que a solução está concentrada, beleza? Quando tem pouca quantidade, a gente costuma dizer que essa solução está diluída. Há uma discussão quando deixa de ser concentrada e passa a ser diluída, mas nós não vamos discutir o mérito da questão. Substâncias orgânicas e inorgânicas têm definições de diluídas e concentradas um pouco diferentes, então não é o momento, beleza? Bora lá então. A primeira notação que eu estou colocando aqui é a concentração comum. O nome é bem sugestivo, ela é bem simplesinha, olha do que ela trata. É a razão entre a massa do soluto em gramas pelo volume da solução em litros. Olha, nesse momento você pode fazer uma escolha. Ou não também, você pode usar da forma que você quiser. Mas ou você se apropria do conceito, o que significa concentração comum, ou a gente escreve esse conceito de forma matemática. Está aqui, ó. Concentração, o que está escrito aqui, ó. Concentração comum é a razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Está vendo que está sem índice? Volume da solução. Está vendo que tem o índice 1? Massa do soluto. Concentração de quem? Da solução, porque está sem índice ali. Fechou? Isso aqui vai ter normalmente uma unidade em gramas por litro e você tem que tomar cuidado para não confundir com a densidade. Porque a densidade também é uma relação entre massa e volume, só que a diferença é que não é a massa do soluto, é a massa da solução como um todo. Beleza? Então cuidado para não confundir com densidade, que é a massa da solução pelo volume da solução. Normalmente é gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico. Aqui é gramas por litro. Né? Bom, vou dar um exemplo para que a gente possa sistematizar isso aqui. Tá?
Então, olha, uma solução de NaOH apresenta 200 mg dessa base. Então, este é o soluto. É a espécie que está disseminada, a soda cáustica, está em menor quantidade de matéria. Num volume de 400 ml de solução, então a gente tem o volume da solução aqui. Qual é a concentração em gramas por litro ou concentração comum? Simples. Então, 200 miligramas a gente vai ter que transformar em gramas, então vai dar 0,2 gramas, dividido pelo volume da solução, que é 0,4 litros, que é gramas por litro, nós temos o valor de 0,5 gramas por litro. Então, esta solução aqui é uma solução 0,5 gramas por litro, beleza? É uma notação bem comum, bem importante, muito utilizada no dia a dia, fechou? Ok? Bora para a próxima? A próxima que eu escolhi aqui é uma bem importante, bem comum também, especialmente em bebidas alcoólicas, né? Quando você vê uma informação percentual. Ela é chamada de título, né? Ou a gente pode expressar isso de fórmula percentual, e daí é conhecido como título em porcentagem ou título em massa, mas a gente também pode trabalhar com volume. Eu vou mostrar na próxima projeção, no próximo slide, o título em volume, tá certo? Então, o que é esse título? É a razão que existe entre a massa do soluto, olha lá, em gramas, então a massa do soluto. Lembre-se que as concentrações normalmente é alguma coisa soluto pela solução. Então aqui é a massa do soluto pela massa da solução, em gramas. Então a gente tem alguma coisa assim, ó, o título, né, que usa normalmente aquela letra do alfabeto grego que é o tal, eu não encontrei aqui no meu computador, então eu usei isso aqui de uma fonte que eu achei ali, mas aqui no equation eu coloquei um T normal, mas às vezes vem um T normal, às vezes vem esse T da letra tal, mas isso pouco importa, tá bom? Então, o título é igual à massa do soluto, tá vendo? Dividido pela massa da solução, sem índice. Mas o que é a massa da solução? A massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, né? Isso significa que se a gente dividir uma parte, que é a massa do soluto, presta atenção nisso, pela massa da solução, que é a massa do todo, esse valor aqui, ele sempre vai ser menor do que 1. Ou seja, é um valor menor do que a unidade e, mais ainda, ele não tem unidade, porque a gente vai estar dividindo gramas por gramas. Ou seja, ele não tem unidade e é um valor menor do que 1. Então, parece que tipo, não vai fazer sentido a resposta, sabe? Tipo assim, tal solução tem o título 0,3. O que é esse 0,3, entendeu? O que ele quer dizer esse 0,3? Então, comumente, a gente faz o quê? A gente multiplica esse título por 100 para encontrar um valor percentual. Daí faz sentido. Tipo, 0,3 vezes 100 dá 30%. Quer dizer, uma solução que tem um título de 30%, olha lá, ela tem 30% de soluto em massa em relação à solução como um todo. Quer dizer, cada 100 gramas de solução, 30 gramas é de soluto. Olha que legal isso aí, não é? Professor, dá um exemplo, dá um exemplo. Dou sim, tá aqui, ó. Então, foram dissolvidos 80 gramas de NaCl em 320 gramas de água. Massa em gramas do soluto, que é o NaCl, 320 gramas do solvente, que é a água. Então a massa da solução é 320 gramas do soluto, mais os 80 gramas dos 320 gramas do solvente, mais 80 gramas do soluto, ou seja, 400 gramas da solução. É só substituir 80 por 400. Né? Então, olha lá, a massa do soluto 80, a massa do solvente 320, massa da solução 400. Dividindo 80 por 400, nós vamos encontrar 0,2. Então, o título dessa solução é 0,2, ou, de forma percentual, 20%. Percebe que é muito mais agradável. Quer dizer, cada 100 gramas dessa solução, 20 gramas corresponde ao NaCl, ou seja, do soluto. Fechou? Mas também é possível expressar esse título em volume. Né? A gente tem um problema em expressar título em volume, eu vou explicar por quê. Porque quando nós... Olha lá o conceito, é a razão entre o volume do soluto, em litros ou em ml, pelo volume da solução em litros ou ml. Por que isso é um problema? Tá lá. Ó. Título em volume é o volume do soluto, V1, dividido pelo volume da solução sem índice. Tá vendo aqui? Agora, o que é o volume da solução? Bom, pela mesma lógica, a massa da solução era a massa do solvente mais a massa do soluto. Então, o volume da solução seria o volume do soluto mais o volume do solvente. Mas a gente não pode fazer isso. Volumes de substâncias diferentes não são aditivos normalmente. Se você pegar 50 ml de etanol e 50 ml de água, 50 mais 50 daria 100. Mas o volume da solução é 98 ml. Há uma contração volumétrica por causa das fortes forças intermoleculares que existem entre o álcool e a água, no caso as pontes de hidrogênio. Isso acaba reduzindo o volume.
Professor, então como é que eu faço? Bom, duas saídas. Primeiro, normalmente o cara já dá o volume da solução para te tirar dessa enrascada. Segundo, se ele não der o volume da solução e der o volume do solvente, fica combinado que você vai somar. Bons vestibulares, boas provas, bons exercícios colocam assim, ó, despreze a redução volumétrica. Ou aceite a aditividade do volume, despreze a variação volumétrica. Daí você pode somar o volume do soluto com o volume do solvente. Mas em geral a gente não pode fazer isso, tá bom? Mais uma vez o valor ele é menor do que a unidade e ele também não tem unidade, né? Porque a gente está dividindo ml por ml ou litro por litro e não tem unidade. Para dar significado a isso, normalmente a gente faz o quê? Multiplica por 100 para encontrar um valor percentual. Então, por exemplo, bebidas alcoólicas, essa notação, porque é uma solução que tem dois líquidos, né? Tem outras substâncias lá, mas especialmente o álcool, né, que interessa na bebida alcoólica. Então você tem a água e o álcool. As duas espécies são líquidos a temperatura ambiente. Então é costume usar essa notação, que é o título em volume. Né? Então tá lá, ó, o título em volume é usado para expressar graduações alcoólicas de bebidas. Exemplo, 38 graus GL, graus Gay-Lussac, que nada mais é do que esse título em volume. Então você fala assim, tem um álcool do posto 96 graus GL, quer dizer que 96% em volume daquela solução é de etanol em relação ao 100% ali, tá bom? Cuidado, porque o título em massa e o título em volume são valores diferentes por causa da densidade. Então vai lá, ó. Tá na modinha, né, falar sobre o álcool gel por causa do coronavírus, né? Então, se você tem, por exemplo, um álcool gel 70% em massa, ele é diferente de um álcool gel 70% em volume, por causa da densidade. O graus Gay-Lussac é uma relação em volume. Né? A percentagem em massa, normalmente no álcool, é o chamado de INPM. Aquela graduação em NPM é a graduação em massa. Aquele álcool 70% em NPM, que é uma porcentagem em massa, é que é eficaz, né, na desnaturação das proteínas de micro-organismo, na estrutura de micro-organismos, beleza? Bom, vamos lá, dá um exemplo, professor. Tá lá, ó. Uma bebida alcoólica apresenta 25% de etanol, álcool. Qual é o volume em ml do etanol encontrado em 2 litros da bebida? Então perceba, ó, ele foi dado o título de forma percentual, a gente vai ter que transformar esse título, né, de forma dimensional, 25% é 0,25. Qual é o volume ml desse etanol encontrado em 2 litros da bebida? 2 litros é o volume da solução. Então a gente tem o volume da solução 2 litros, tem o título que é 0,25, a gente acha o volume do solvente aqui, perdão, o volume do soluto, que é o etanol. Então é só multiplicar o 2 litros pelo título 0,25. 2 litros vezes 0,25 vai dar 0,5, ou seja, 500 ml, beleza? Então, só substituir na expressãozinha e a gente tem a resposta de 500 ml de etanol nessa solução, tá certo? Legal? Bom, agora, a cerejinha do bolo, sem dúvida, é essa notação aqui, que é a concentração molar, ou molaridade, ou mais moderninho, eu coloquei até destacado em azulzinho aqui, ó, concentração em quantidade de matéria. A gente usa um Mzinho estranho, um Mzinho deitado, para representar. Velho de guerra reconhecido, molaridade, mas modernamente concentração em quantidade de matéria. É porque o antigo número de mols hoje é chamado de quantidade de matéria. Então, como essa notação ela fala da razão entre o número de mols, por isso quantidade de matéria, do soluto em relação ao volume da solução. Então, colocando isso numa expressão, a molaridade é igual ao número de mols do soluto pelo volume da solução, tá certo? Cuidado, porque normalmente ele não vai dar o número de mols, ele vai dar a massa, vai dar a porcentagem que tem, e a gente vai ter que ir atrás desse número de mols para depois dividir pelo volume. Perceba que é o número de mols pelo volume em litros, não em ml, não em centímetros cúbicos, em litros, tá bom? Isso aqui tem uma unidade que vai ser mol dividido por litro, ou um símbolo disso, mol por litro, que é um mzão, ou o termo molar. Então, tipo assim, 2 molar, 2 mol por litro, beleza? Dá um exemplo aí, professor, tá aí, ó. Uma solução de ácido sulfúrico que contém 0,75 mols, então já foi dado o número de mol soluto,
Desse ácido num volume de 2.500 centímetros cúbicos, tem que transformar em litro, ou seja, 2,5 litros. Qual a molaridade? Bem simples, ó. Vai dar 0,75, que é o número de mols, dividido pelo volume, que é 2,5. Então, dividindo o 0,75 por 2,5, nós vamos encontrar 0,3 mols por litro, ou, melhor, 0,3 molar, 0,3 emisão maiúscula. Fechou? Essa notação é bem importante, sem dúvida é a que a gente mais usa em química em toda a jornada, beleza? Essa notação tem um apelo bem grande, faça bastante exercício com essa notaçãozinha. E para fechar, eu escolhi uma notação que não é tão comum, mas a gente vai usá-la especificamente no estudo das propriedades coligativas, por isso que ela está aqui. Parece, ó, molaridade, é a anterior, né, que eu disse que é bem importante. Essa aqui é a molaridade, é a molaridade do Cebolinha. Ha. Bom, molaridade. A gente usa um ômega, né, que parece um W, assim, redondinho, foi a letra que eu achei mais próxima, mas pouco importa isso também. Ou concentração molal, não molar, molal. Do que fala essa notação? É uma razão entre o número de mols do soluto, então quanto tem do soluto, em relação à massa do solvente a massa solvente em quilogramas. Essa notação é diferente, porque todas as notações que a gente estudou é a quantidade do soluto pela solução. Aqui é a quantidade do soluto pelo solvente. E em quilo ainda, não é em volume que normalmente a gente estava tratando, assim, né? Com exceção do título em massa. Então a gente vai ter uma expressãozinha que seria assim, ó, molaridade igual ao número de mol soluto pela massa solvente em quilos. Não pode esquecer disso, tá bom? Jamais. A unidade é mol por quilo ou o famoso molar. Nem tão famoso assim, mas é importante lá no estudo das propriedades coligativas, tá certo? Então nem vou colocar um exemplo aqui, a gente vai estudar nas propriedades coligativas, mas fica aí como uma informação, tá bom? Queridos, espero que tenham gostado da aula, é fácil o exercício, cada exercício é um novo desafio, há duas questões importantes nos exercícios sobre notações e soluções. A primeira é a interpretação de texto. Então, eu coloquei os exemplos que eram objetivos diretos e claros, entendeu? No pedido da anotação. Eventualmente, você vai encontrar exercícios complexos na questão literária, sabe? O cara ele vai querer que você interprete aquele texto, né? Tipo, um indivíduo tem uma proteína no sangue, sabendo que cada litro de sangue, quer dizer, o cara começa a enfeitar o pavão para dificultar a anotação. Então, cuidado, faça bastante exercício, tenha segurança, sistematize cada uma dessas notaçõezinhas aí, para que você possa ter sucesso nessa jornada aí, tá certo?